Glória a Deus. Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. O tema da palavra do Senhor desta noite: você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. Apocalipse 13, versículo 11. Deus esteja abençoando a todos que vão ouvir essa palavra, seja pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui, e possa ser edificado com essa mensagem maravilhosa da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, nos diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e via. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Pai Celestial, está lendo a tua palavra, o Senhor esteja falando conosco nesta noite, possamos ser edificados. Pode se assentar, meus irmãos. Quando nós olhamos, a atualizada, ela traduz: a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É tido pelos entendidos do assunto como vendo nessa geração de evangélicos de hoje como a pior que já existiu. A maioria está sendo formada sem fundamentos da palavra de Deus, sem discipulado, não leem, não estudam e não querem conhecer a Escritura. E a marca da besta, ela tem sido um campo fértil para que se desencadeie uma preocupação exagerada com certas coisas. Uma palavra assim eu já coloquei em 2020. Naquela época que muitos não tomaram a vacina porque acharam que era a marca da besta. Então, na época eu respondi 7 perguntas. A mensagem de hoje vai ser respondendo 6 perguntas. Quer dizer, na verdade são 5 perguntas e esta afirmação. O que é interessante pensar? Quem vai implantar a marca da besta? Quando será implantada a marca da besta? Como será colocada a marca da besta nas pessoas? Quais as finalidades da marca da besta? O que será a marca da besta? E aí a afirmação que eu vou deixar para o final: você aceitou a ideia da marca da besta, só não sabe. O que é o detalhe? Todo mundo imagina o seguinte: que chegou agora a marca da besta, chocou todo mundo, como se mostrasse um dragão, uma coisa que nunca se viu. Nós vamos ver que o Apocalipse, ele fala que aqui há sabedoria. Então essa sabedoria nós precisamos discernir, e nós vamos mostrar que a ideia da marca da besta, ela já está fluindo, e muitos, provavelmente você, já adotou as 2 ideias, as 2 estratégias, para que a ideia da marca fosse colocada na sua vida. E você então presta atenção, que vai ser a última coisa que eu vou falar. Quem que vai implantar a marca? Apocalipse 13:11 diz
Acabamos de ler aí: e vi subir da terra a outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, quem vai implantar a marca da besta, que é o anticristo, o 666, será a segunda besta, que é aquela que emerge da terra. A terra aqui é símbolo da nova ordem mundial, uma religião única com poder e influências políticas. Portanto, a Bíblia chama aqui de falso profeta. No Apocalipse 16, 13, ele fala: então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são 3 principados. Então, quem vai implantar a marca da besta? Não vai ser o Bill Gates, não vai ser o Elon Musk, não vai ser nenhum homem desse que você conhece. Vai ser o falso profeta, que vai ser o grande líder da nova ordem mundial, que já está se formatando. Segunda pergunta: quando será implantada a marca da besta? Ainda não estou falando da ideia, estou falando da marca mesmo. Daniel 9:27 diz para nós: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A Bíblia Viva traduz assim, para facilitar o entendimento e dar dentro do contexto: esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará sua palavra, vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Então, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com o povo judeu, entre judeus e árabes, e durante 3 anos e meio, então vai ser uma coisa. Então assim, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Crises econômicas, isso vai piorar, uma série de fatores que precisam de um grande líder. Já vi gente até postando foto de pessoas lá: olha, provavelmente esse cara aqui está fazendo isso, está fazendo aquilo. Gente, calma, que o anticristo ainda não foi revelado. Tem algo que impede ele. Enquanto tiver aqui na terra o que impede, não vai ter que ser arrebatado daqui. Aí ele vai ser revelado. Então, durante 3 anos e meio vai tudo mil maravilhas. Na metade da grande tribulação, ele quebra esse pacto, essa aliança com Israel, profana o templo, e aí a coisa começa. E então, o falso profeta, que já vai ser conhecido, ele vai implantar a marca, mas é uma coisa que já estará a ideia, as pessoas vivenciando. Então assim, vai ser muito mais fácil, e você vai entender isso quando eu chegar no final. Nesse momento então, o controle total através da tecnologia, o falso profeta implanta a famosa marca da besta, conforme está predito aqui, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 17. Terceira pergunta: como será colocada a marca da besta? Será uma vacina, sem que as pessoas saibam? Apocalipse 13, 16, como a gente leu: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A palavra sobre, epi em grego, nos melhores dicionários, inclusive o dicionário de tradutor, diz sobre, em cima, acima, na base, na presença. A ideia fundamental é sobre, correto? Então a marca da besta, ela será visível. Mão direita, a palavra dexios, mão direita, destra, testa, fronte. Metopão em grego quer dizer fronte, parte interior da face, do crânio, formada pelo osso frontal e situada entre as sobrancelhas, né? E o couro cabeludo. Aqui, então ela vai ser visível, como se fosse uma tatuagem, por exemplo, que é a coisa mais fácil de ver. Então ela vai ser visível, porque a pessoa vai ser identificada como aquele que aceitou a marca. Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram marcados sem saber que aquela marca era para que fossem mortos nos campos de extermínios. Mas não vai ser assim. Na grande tribulação, a marca da besta, ela vai ser aceita. Mas o que é o detalhe? A gente imagina uma coisa assim: colocou e vai ser difícil a rejeição.
nós vamos ver que não é bem assim. A ideia dela já está imperando. A marca da besta ela vai ser uma escolha de cada um. Apocalipse 19:20 fala assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o lago de fogo está lá, tem uma fita bem grandona na frente assim, se a gente pode imaginar assim, é coisa espiritual, mas... E lá está marcado o seguinte: até o dia da inauguração, quando for mandado o anticristo, falso profeta, aí vai os adoradores da besta, vai todo mundo para lá. Por enquanto não está inaugurado ainda. A palavra seduzir aqui, ou enganou, planal em grego, é um seduzir para o pecado, tal como o diabo seduziu Eva. Como se usa uma pessoa fala para seduzir, um homem seduz uma mulher, ou uma mulher seduz um homem também, né? E não receber o sinal em suas testas nem em suas mãos. Então haverão cristãos que vão morrer, que recusar a marca da besta significa que vai morrer. A maioria vai morrer muita gente. Qual é o pano de fundo do apóstolo João? Nos tempos dos primeiros cristãos, há uma carta do historiador Plínio, chamado Plínio Velho. Ele escreve uma carta ao imperador romano Marco Trajano, 98-117 do nosso tempo. Ele escreve assim: entre mentes observei a seguinte tramitação em relação aos que foram acusados diante de mim como cristãos. Ser cristão era crime, como em muitos países hoje ainda é, inclusive ter Bíblia. Pergunto-lhes se são cristãos. Quando confessam que sim, apresento-lhes a pergunta uma segunda e terceira vez, mediante a ameaça de pena de morte. Quer dizer, você é cristão? Pensa bem o que você vai responder. Se você falar que é, você vai morrer. Quando perseveram na declaração, ordenam que sejam levados para a execução. Aos que negavam que fossem ou tivessem sido cristãos, considero que posso soltá-los novamente quando eles invocam os deuses e adoram tua imagem com incenso e doações de vinho, além de amaldiçoarem a Cristo. Essas são todas as ações para as quais, como se diz, cristãos autênticos simplesmente não se deixam forçar. Citado por F. Sanche. Então assim, eles tinham 3 oportunidades. Você é cristão? Sim. Segunda, você é cristão? Sim. Se você responder pela terceira vez, você vai morrer. Você é cristão? Quem era falava sim e morria. E quem não era, tinha o quê? Que fazer o quê? Invocava os deuses romanos, Zeus, e lá vai para, né, todos os deuses lá que eles queriam, adorava a imagem do imperador e fazia ofertas, né, doações de vinho. E, por último, amaldiçoavam Cristo. É basicamente isso que vai acontecer na grande tribulação. O sujeito vai ter que amaldiçoar Cristo, aceitar o anticristo, vai adorar o diabo e também ao anticristo. Porque somente a adoração ao imperador valeria como fidelidade ao Estado. Os cristãos tinham que escolher a quem iam adorar e receber os benefícios, de Cristo ou de César, o imperador romano. A marca da besta vai exigir isso, que você, aquele que estiver aqui, escolha. Quarta, quais são as finalidades da marca da besta? Ainda não cheguei na ideia. Primeiro é adorar o anticristo, a besta, e a sua imagem. Então Apocalipse 13, 15, 16 nós acabamos de ler aí. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então veja bem, não só vão adorar ao próprio anticristo, mas a imagem dele. Então é claro, para quem já é acostumado a venerar imagens, vai ser mais fácil. Quem vai... Por quê? Simplesmente vai mudar de uma imagem para outra. Se hoje falam que uma imagem chora, já vira toda aquela romaria, vocês imaginam uma imagem falando. Vocês já imaginaram uma imagem falando? Esse é o fim dos tempos, vocês têm que se converter para esse cara aí. Vocês já imaginaram? Pensa o impacto, como que vai ser isso? Não vou estar aqui para saber.
Então eu não vou poder, e não tenho a menor curiosidade, porque a essa altura eu já estarei nas bodas do meu Senhor. Adorar, aqui a palavra proskunel quer dizer adorador de joelhos, prostrado, jogando beijos. Fala de participar do culto público ou proferir orações. Então quem receber a marca da besta vai participar do culto ao anticristo e fazer orações para ele. Lá já vai ser dito o nome, vai orar para ele. Em vez de orar, ó Senhor, orar, ó para santo não sei quem, santa não sei quem, não, vai orar para o anticristo, vai pedir para ele. Vamos dizer assim, mais ou menos como se faz no satanismo hoje. O satanismo é isso aí, o sujeito amaldiçoa Cristo, renega Cristo e usa o diabo. Lá só vai ter que vai falar também com o anticristo, correto? Então, para quem já está no ramo, venerando imagens, não vai ser muito difícil. E a segunda coisa, é controle total das pessoas. Apocalipse 13, 17 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Comprar, agorazo, estar no mercado, ir ao mercado, não só no mercado, não, compra em geral, né? Vender, polerro, quer dizer, vendedores, vender, negociar, em geral, todo o controle financeiro e pessoal será total. As pessoas não poderão comprar nada, nem trabalhar, nem viajar, nem será, se não aceitar a marca da besta. O salário, recebendo salário, tudo, ter conta em banco, redes sociais, a farmácia, shopping, compras pela internet, tem que ter a marca. A marca vai controlar tudo, não se venderá, não vai fazer nada, nenhum negócio, abrir empresa, nada. A pessoa, inclusive os documentos já vão estar todos eles, né? CNH, CPF, RG, carteira de saúde, título de eleitor, tudinho. Já imaginaram? Inclusive para votar vai ter que votar nos candidatos do anticristo. A coisa vai ser assim muito bem feita. Só tirar, se negar, só vai ter um direito. É esse que está em Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. É ser perseguido e condenado. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Muito bem. Penúltimo. O que será a marca da besta? Ele fala da marca, vai ser sobre a mão direita ou sobre a fronte. Né? A gente viu muita gente aí que está colocando o chip na mão esquerda. Eu coloco na mão esquerda. Fica frio, gente. Fica frio com isso daí. A palavra marca é caragma em grego. Da besta, teirion. Então, caragma teirion, marca da besta. Significa o quê? No original grego significa uma marca do partido da besta. Então a besta vai ter partido, como Hitler tinha. Uma marca da lealdade à besta, por isso que o meu partido é Jesus Cristo. Um selo, uma marca, um sinal, feito por gravação com água forte. Quer dizer, era como se fazia nas épocas. Então significa que de alguma maneira as pessoas vão ser identificadas por essa marca e ela será visível. Então não tem como esconder. No começo, afirmavam, eu lembro quando o pessoal surgiu código de barras e todo mundo falando, o código de barras já vinha com 666 e tal. Aí passou o tempo e viu que não tinha nada a ver com a marca da besta. Aí começaram a falar de chips, especialmente aquele chip RFID, que vem na CNH, no passaporte, no CPF, os RGs mais novos tem. Aí depois falaram que era o CPF, esse novo, né? Já foi a marca da besta também, já vem incluso várias coisas ali. Aí depois marcaram o microchip, um dispositivo eletrônico com bateria, que seria implantado embaixo da pele. Olha, vai ser embaixo da pele, ó, independentemente do que vai ser implantado, porque ele vai ser implantado, a marca terá visibilidade, correto? Aí a nanotecnologia, que é atômica e nuclear, né? Para se ter uma ideia, um fio de cabelo é 8.000 vezes mais grosso do que uma nanopartícula. Tudo bem, que use isso, se for isso, mas ela vai ser visível. E a sexta começou a falar da supervacina. Eu vi muitas desses podcasts falando, né, que a Fundação Bill Gates está desenvolvendo realmente, testando uma vacina digital que ela vai funcionar como uma tatuagem. Então tatua na mão do sujeito, onde vai tatuar, e ela funciona. Então já também, gente, não tem nada a ver. E também tem aí um renomado cientista dos Estados Unidos, Ray Kurzweil. Ele afirmou que num prazo de 20 anos,
Isso que você faz no celular hoje vai ser feito através do seu corpo. Vai pensar com aquilo que tiver implantado em você. Independentemente disso, o anticristo vai se utilizar da tecnologia mais moderna que tiver. Ela vai ser implantado realmente. Pode ser chip, pode ser o que for. Mas a marca vai ser visível. Não tem como esconder. Você aceitou a marca? Não. Só vai andar na rua quem aceitou. Quem não aceitou tem que vir fugindo, né? Então não vai ter de quem ter vergonha. Olha, eu aceitei a marca, vocês vão ver. As redes de televisões, os artistas, né? Os apresentadores de jornais nacionais vão apresentar e falar para todo mundo. Jogadores de futebol, né? Cantores, políticos, né? Candidatos, porque vai ter eleição nesse período. Vai aparecer o candidato do partido tal. Olha, eu já tenho a marca. Não é nada disso, gente, vai ter. Mas veja bem, hoje você está falando, você está olhando para mim e está dizendo, pastor, eu estou assim. Calma. Agora eu vou falar o que você precisa ouvir. Então presta atenção no que você vai ouvir agora, porque você não ouviu isso ainda e eu tenho certeza. A ideia da marca da besta, você provavelmente já aceitou. Ela tem duas estratégias. Se aceita uma ou duas, ou as duas. A marca da besta, ela antes de ser implantada, ela precisa ter a sua ideia aceita por milhões ou bilhões de pessoas. E os principados estão trabalhando muito bem. Você não vê, mas eles estão trabalhando. Então presta atenção. Eu vou tentar falar com calma para você sair daqui entendendo quais são as duas estratégias. O mistério da iniquidade ou da injustiça, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, ele vem trabalhando para implantar a ideia da marca da besta, de forma inconsciente e oculta, sem que você perceba. De fato, eu afirmo, provavelmente você já aceitou, só não sabe disso, hoje vai saber. A marca da besta, ela está fundamentada, a sua ideia, para seduzir a humanidade em duas estratégias. A primeira, em Apocalipse 13, 17, que a gente sempre ora, Senhor, mostra o que eu não vejo. Se chama dependência. Está escrito aí, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então o que é a primeira coisa que a gente aprende? A marca da besta precisa gerar dependência. A tecnologia, ela veio para ajudar a humanidade. O anticristo vai usá-la como ninguém. Primeiro veio o rádio, a televisão, o telefone fixo, o computador, câmera fotográfica, os jornais, as revistas, os livros impressos, cartas, tudo. E tudo isso, eu não vou poder mostrar porque o meu não está aqui. Ele foi colocado num aparelhinho que está na palma da tua mão, chamado smartphone ou celular. Você fala, mas o celular, a marca? Não. Mas o que é a ideia da dependência? Você dorme com o celular do seu lado. Você toma café da manhã mexendo no seu celular. Você vai ao banheiro mexendo no seu celular. Você almoça com o seu celular. Você janta mexendo com o seu celular. Você dirige falando no celular. Até na sua casa, você conversa com as pessoas da família falando pelo celular. Você vem ao culto e muitas vezes você fica no WhatsApp batendo papo com pessoas. Não há momento na sua vida que você fique sem o celular. A notícia não é boa. A primeira ideia da marca você já aceitou. Você é dependente dele. Você não consegue fazer nada sem ele. Você vai orar. Quando vai orar, celular do lado. Aí para, porque alguém mandou a mensagem. Você para de orar e vai ler. Então veja bem, o que é a ideia? A ideia é que você seja dependente. É isso que vai, a primeira coisa é ser dependente. E isso, a humanidade é. Olha os jovens de hoje, os adolescentes. Tira o celular dele para ver. Já viu quando quebra o celular? O desespero, meu Deus, eu não sou ninguém. Eu vi uma pessoa na televisão falando, gente, eu sem o celular eu morro. É essa a ideia, que você seja dependente. Por quê? Calma. A ideia da dependência, o diabo gosta de gente dependente. Como que os governos fazem? Eles dão dinheiro para o povo fica dependente, não vai trabalhar.
aí votam nele. É dependência. O viciado em droga, o viciado em bebida. A ideia dos principados é fazer, primeiramente, a marca tem que ser algo dependente. Mas não para por aí. Dependente. Agora, qual que é o segundo plano? A humanidade é dependente. Agora começa a segunda fase, a segunda estratégia, que se chama substituição. Apocalipse 14:9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, é trocar Cristo pelas coisas do anticristo. Então, se na primeira estratégia você se tornou dependente, você não se liberta mais dele, a segunda você tem que trocar Cristo pelas coisas do espírito do anticristo. Anticristo, a palavra grega anticristo, significa o seguinte: o que ocupa o lugar de Cristo. Então, a segunda estratégia da marca da besta é ocupar o lugar que é de Cristo na sua vida e colocar a dele. Então, como que isso funciona? Primeiro, o que Cristo, a sua palavra ordena? Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é a troca? Você vai trocar a congregação por outra coisa. Você não vai estar mais na congregação. Você pode ver que hoje o culto para as pessoas é barato. Hoje qualquer coisa tira a gente do culto. Qualquer coisa. E aí o que a gente faz em casa? Celular. Aí nós vamos para as redes sociais, fica batendo papo. E exatamente, você já fez, você substituiu. Mas não fica aí não. A palavra de Cristo diz o seguinte, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, família da fé está ligada em Cristo. Você perde a noção e o sentido de congregação, e perde também o sentido de família. Família, Cristo, Deus Pai. Você perde isso, então você fica sozinho, falando ao celular em casa, com seus amigos, as pessoas que têm as suas ideologias políticas, enfim, você não tem mais nada com a família da fé. Aí quando a igreja vai se reunir para algum evento, você não tem a menor vontade de estar lá. Então qualquer motivo é motivo para você não estar reunido com a família da fé. Aí você não come junto, não bebe, não toma ceia, não faz mais nada. Ótimo, você já substituiu. Terceiro, a palavra de Cristo ordena obedecer aos 4 fundamentos do reino. Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, discipulado. Comunhão, a comunhão da igreja. Eles tinham o agapeio, né? Eles todo dia se reuniam e comiam juntos. Nós fazemos isso em retiros e no final do ano. Partir do pão, a ceia do Senhor. E nas orações, olha como as pessoas não só trocam o culto, trocam a ceia do Senhor. Por que não veio tomar ceia? A ideia é essa, substitua a ceia por outra coisa. Aí você vai para o smartphone. Mas eu escutei a pregação, lá uma pregação, o pastor falou lá que a gente vai ter que, nós vamos prosperar esse ano, vai ser... Isso é substituição. E você deixou de ser discípulo, agora você é um seguidor de redes sociais. Ótimo, você substituiu. A ideia da marca é ir trocando. Tanto... Para pensar, dá uma olhada na dificuldade que está manter hoje jovens e adolescentes dentro da igreja. A maioria não quer, porque já fez a substituição. E é essa geração que vai ser adulta, é essa geração, provavelmente, essa geração que vai estar a serviço do anticristo. Então, quando chega nesse ponto, o quarto, a palavra de Cristo diz para você tomar ceia, o texto que nós lemos hoje. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando a gente chega no ponto em que a gente troca a ceia do Senhor, Cristo já não está mais no centro do nosso coração. Nesse lugar já está o espírito do anticristo. O que é anticristo? Aquele que ocupa o lugar de Cristo.
Então hoje, o cristianismo é feito por pessoas que estão nas suas casas, por pessoas que não obedecem ao evangelho, por pessoas que não tomam ceia, por pessoas que não ouvem uma mensagem na congregação, por pessoas que escolhem pastores que pregam segundo a sua ideologia política, que os enganam, que mentem. Essa é a ideia da marca da besta. É engano, é sedução. Mas vamos parar por aí. A palavra de Cristo diz que para ter um coração limpo, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A maior parte das pessoas gasta tempo no celular vendo o quê? Quase tudo que se vê deixa o coração cheio de pecado, de mágoa, de ódio. Nessa época de eleição, se tivesse acontecido o arrebatamento, gente, só Deus na causa. As pessoas estavam cheias do quê? De compartilhar e ver aquilo que desagrada a Deus, e está achando que vai ficar por isso aí. Jesus fala lá em Mateus 6, 22, 23: se o teu olho for puro, lendo na Bíblia Viva, haverá o brilho do sol na sua alma. Mas se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão espiritual, e como essa escuridão pode ser horrível. Então a notícia não é boa. Você também já aceitou a segunda ideia da marca da besta. Então veja bem, a marca da besta, ela precisa de duas estratégias. Ela precisa gerar dependência, porque é muito mais fácil. Você já viu o que acontece? Vocês devem conhecer pessoas que tiveram ou têm membros da família viciados em droga. O que acontece quando o sujeito ele não tem mais trabalho, não tem dinheiro e ele precisa da droga desesperadamente? O que ele faz? Ele rouba, ele mata até mesmo da família. Então imagina as pessoas todas dependentes, já trocaram Cristo mesmo. Aí o anticristo diz: vocês vão continuar tendo todo esse privilégio, só vão ter que fazer isso. O futuro, agora, deixa eu dizer o seguinte: todos nós gostamos de celular, não gostamos? Então, o futuro do smartphone, do celular, é ser implantado no corpo. E as empresas já estão trabalhando para isso, com pequenos chips capazes de se integrarem a outros dispositivos tecnológicos. Já deram até data, que até 2030 não haverá mais esse aparelho na palma da sua mão. Ele será implantado. Agora você já pensou? Implantou o celular, dele para a marca da besta, é um passo. Imagine por quê. Você vai acostumar. Olha o problema. Esse implante vai fazer com que você fale, porque é isso que eles estão desenvolvendo. Você fale, pense e já vai executar. Então ele vai ter que mexer com o cérebro. Então olhem que a ideia é que você primeiro seja dependente. Você tem que ser como viciado mesmo, viciado em celular. Depois você faça a substituição. Tire Cristo, as coisas de Cristo, e aos poucos as coisas do anticristo. Se a gente vê hoje o cristianismo, um irmão veio falar para mim, que ficou decepcionado de ver pessoas falarem que abandonaram a igreja, foram para o espiritismo, estão indo para não sei onde, lá estão encontrando aquilo que não encontraram na igreja. É isso aí. Você tem que substituir. Você tem que trocar. As pessoas não estão trocando. Primeiro trocam de congregação, depois vão trocar Cristo. Por quê? Porque elas precisam de coisas que agradem o seu ego. É essa a ideia da marca. Porque quando chegar o anticristo e oferecer: olha, vocês vão ter de tudo, continuar o que tem, vão melhorar. Olha, é mais fácil negociar. Então a rejeição é somente para aqueles que realmente, e aí é que vai ser a diferença, né? Aqueles que realmente vão estar convertidos na grande tribulação. Por isso que essa geração, a ideia é afastar da comunhão da congregação, da pregação do evangelho do reino de Deus, ouvir esse monte de coisa que a gente está ouvindo pelas redes sociais, da ceia do Senhor, da oração, de um coração limpo e de tudo o que se refere ao Senhor Jesus. Então é tirar. Entenda, eu estava ouvindo uma pessoa falando que dos benefícios das orações, especialmente da oração em línguas.
Falei, bom, o povo não está querendo nem orar, quem orar nem orar em língua ainda. Aí o que eu posso fazer então? Primeiro, seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Lucas 14, 26, 27 e 33. Se alguém não vier a mim e não aborrecer a seu pai, aborrecer, expressão hebraica que significa amar menos a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz, obediência. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Volte a ser o discípulo de Jesus. Coloque as coisas, use. Paulo fala assim, use sem que isso te use. Tenha o celular, mas não deixe que ele te tenha. Tenha ordem para tudo. Eu vejo pessoas no trabalho, gente na rua dirigindo, falando no celular. Fala sério, gente, isso não dá vida para mim não. Mas na hora de comer, alô, é essa a ideia. Segundo, não seja o sal que perdeu o sabor com essa geração. Lucas 14, 34, 35, Jesus diz, para que serve o sal se perde o sabor? Sal sem sabor não presta para nada, nem para adubo, não tem valor nenhum e deve ser jogado fora. Preste atenção para vocês poderem entender as minhas palavras. Crianças, adolescentes, jovens, viciados em celular, já não estão mais nas suas congregações, com namoros ímpios, passam o dia, a madrugada, em aparelhos eletrônicos, estão dependentes dessas coisas, porque o lugar que era de Cristo agora, estão com as coisas do espírito de anticristo. E coloque na sua vida, para simplificar, os 4 fundamentos que eu mais tenho falado aqui. Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão da congregação, no partir do pão, a ceia que celebramos hoje, e nas orações. As orações particulares, as orações com a igreja. Jesus avisou o seguinte, Marcos 13, 33, 35. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, a ideia dessa marca, como eu expliquei, é arrancar tudo. Jesus fala em Lucas 8:12. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram. Venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tem muita gente que vai ouvir uma mensagem como esta e não vai mudar nada na sua vida. Mas tem muita gente que vai começar a colocar as coisas no devido lugar. Deixa eu orar a Deus. Pai Celestial, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas que ouviram e vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, que esta mensagem possa despertar o teu servo, possa despertar a tua serva, ó Senhor, e seja a sua vida agora não mais dependente ou trocando Cristo, mas centralizando o Cristo nos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.